Nós temos o nosso primeiro culto do Advento e hoje nós vamos celebrar junto, vamos participar junto da primeira estação, que é sido chamada a estação da promessa. Amém? E vai ser o título da nossa mensagem de Surge uma Esperança, ou seja, a promessa é de uma esperança, uma coisa nova. E eu queria compartilhar com vocês um texto, enquanto eu peço para o Davi, você é o mais antigo representante aqui do louvor, certo? Para o Davi acender a nossa primeira vela. Uma só. Cada domingo nós vamos acender uma. Isso é apenas uma representação de um tempo de preparação que a gente precisa fazer, daqui até o domingo de Natal. Amém? Então, a cada domingo nós vamos acender uma vela. A gente já fez isso alguns anos do passado, outros não é? Para não ficar carne de vaca. Está caro, né? Carne de vaca, não dá para falar mais assim como a gente falava, os antigos falavam assim, né? Mas que isso represente o nosso espírito de preparação, de esperança para essa promessa. E eu queria compartilhar com vocês um texto que as crianças vão ver também lá embaixo, né? Vai estar em todo o programa delas. Vão decorar uma parte desse texto que eu queria compartilhar com vocês. Isaías 9, né? A partir do versículo 1, pulando algumas partes. Será que a gente pode ler junto esses versículos? Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Isaías 9, de 1 a 7. Amém? Então, queridos, eu quero fazer uma oração com todos, aproveitando as crianças que ainda estão aqui, para que o Senhor possa reacender no nosso coração essa esperança, que Jesus não veio em vão e que Ele não tenha vindo em vão para a sua vida também. Amém? Amém. Pai Santo, nós queremos Te louvar e Te agradecer e pedir que o Senhor possa estar conosco, tanto aqui no culto, aqueles que nos assistem pelo YouTube, mas as crianças que vão estar junto com as tias e tios lá embaixo na salinha, que todos nós possamos aprender como é bom depender deste menino que cresceu, se tornou homem, morreu por nós, mas ressuscitou. E ele é realmente o nosso conselheiro, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, Príncipe da Paz, Pai da eternidade. Que a gente possa cada dia se aproximar mais desse Jesus, desse Senhor, e que Ele possa fazer diferença no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Boa aula, turma. Surge uma esperança com essa promessa. Mas a gente pode se perguntar, e eu queria partir aqui de 3 perguntas, porque, né, esse é o texto do Advento, mas eu quero explorar uma outra realidade com vocês, para a gente depois voltar a ele. Então, a primeira pergunta que algumas pessoas se fazem, né? Por que sempre uma história de escuridão? Né? Lembra que o texto que a gente leu junto falava lá, na escuridão surgiu uma luz, né? E essa luz é esse menino. Mas será que realmente é o entendimento do mundo? Será que a gente pode crer nisso? Por quê, né?
Por que essa história de escuridão, de caminhar em trevas? E eu queria explicar um pouquinho para vocês o que isso pode significar. E antes da gente mostrar... Bom, deixa eu mostrar aqui os outros 2 pontos. O primeiro é, que diferença Jesus pode fazer? E o terceiro é, há esperança para nós hoje? Eu acho que são perguntas válidas. A gente vai entrar, como o Vinícius falou, né? Ele falou de 3 eventos, mas pelo menos os 2 mais importantes que a gente costuma celebrar, o Natal e a Páscoa, certo? Os outros 2 têm a ver com a Páscoa, certo? Então, e qual dos 2 é mais importantes? Difícil. A verdade é que o Natal nos traz justamente isso, essa promessa, essa esperança de uma coisa que iria acontecer, não é? Então, há esperança realmente para nós, na nossa vida hoje, da forma que a gente está. Tira uma foto da sua vida, né? Nesse momento fala, que Jesus tem a ver com isso? Como isso pode alterar ou melhorar ou solucionar a situação onde eu estou? Amém? É isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. E se a gente não consegue responder isso tão fácil, não é? Deixa eu responder assim, através de algumas perguntas que eu queria deixar para vocês aí. Até onde pode ir o egoísmo humano? Até onde os desejos de satisfação pessoal podem ir à frente de todos os outros desejos das outras pessoas à nossa volta? Até que ponto deve ir o seu direito de autopreservação? Não sei se vocês viram uma vez, eu não lembro se foi no YouTube ou no Instagram, passou um videozinho de um assalto, de vez em quando entra, né? Acho que uma vez eu vi, e aí de vez em quando, né, o algoritmo fica me sugerindo outros desses, né? Às vezes até cansa. Mas um casal andando pela rua, na calçada, a mulher tinha uma sacola e o cara do lado, marido, namorado, não sei, acompanhando ela. E aí vem 2 motoqueiros na moto, sempre, né, com a garupa, e aí ele desceu com a arma. No primeiro momento o cara foi assim para tentar defender, e aí quando ele viu que era para valer, o que o cara fez? Ele olhou e de repente o cara vazou, foi embora correndo e deixou a mulher sozinha. E aí os bandidos vão lá, lógico, ele pega a bolsa, mas o próprio bandido ficou indignado com a covardia, né, do instinto de autopreservação daquele cara, e chegou e falou, toma tua bolsa, devolveu a bolsa para a mulher, trepou na moto e foi embora, né? Então, uma coisa que parece pegadinha, mas é impressionante. E aí, dá a entender que ele ainda dá, tipo como que o bandido desse um recado para a mulher, vê com quem você está andando, né? Que tipo de cara você está andando? Você pensa que você está com alguém, isso significa segurança? Interessante. Então, até onde esse instinto de autopreservação pode, né? Até que ponto é lícito sacrificar o próximo para se safar de um problema? Até que ponto nós podemos ou devemos dar vazão ao nosso sentimento de vingança também, quando uma coisa errada acontece na nossa vida? Até que ponto nós podemos defender o nosso direito de fazer o que julgamos certo? Para tentar responder um pouco mais isso, o Senhor me deu um texto, na verdade, que é tido como o texto mais duro da Bíblia. Um texto que muitos questionam por que ele está lá. Aliás, é um livro muito difícil, é um livro de Juízes, que eu acabei de ler, compartilhei alguns momentos nas nossas reuniões de quarta, né? E é um livro que me tocou muito. E ele tem um pano de fundo, ele termina, esse é o último versículo do livro de Juízes, mas ele é repetido ao longo de alguns dos últimos capítulos, pelo menos, que fala assim, naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. E aí eu pus aqui, qualquer semelhança com os nossos dias atuais não é mera coincidência. Parece que a natureza e o coração do homem sempre foi o mesmo. Amém? E eu queria então compartilhar com você algumas passagens para dar pano de fundo. Nós vamos ver algumas coisas do começo, prometo tentar ser breve, né? Aqui está falando que eu estou falando 9 minutos, mas eu não estou, né, gente? Espera aí, né? Acho que não teve toda a coisa, mas tudo bem, né? Vou tentar ser mais conciso possível, mas eu queria dar um pano de fundo do livro de Juízes para a gente poder estar junto e ver até onde pode chegar
A maldade. Até onde nós podemos ir quando a gente despreza a palavra de Deus? Até onde a gente pode ir quando o nosso temor a Deus cai? A ponto da gente fazer as coisas sem esquecer que Ele é um Deus, não só o Deus de amor, mas o Deus de justiça também. Amém? Então, começando aqui, por uma pequena passagem, Juízes 2, 7 a 8, fala assim: o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué, e que tinha visto todos os grandes feitos no Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Eu e Enéas estávamos no embate, ele tinha vivido 110 ou 120 anos, né? Bom, 110 anos, está aqui na palavra, né? 110 anos. Mas o texto diz, no versículo 10, né, fala assim: depois que toda aquela geração foi reunida, então antes disso, Josué substituiu a Moisés, ok? A palavra, se você ler um texto muito lindo, está lá em Josué 1, dos versículos 1 a 9, quando Deus comissiona Josué para ocupar o lugar que Moisés ocupou, que era muito forte, né? E ele fala para ele: tão somente ser forte e corajoso. Todos os dias da sua vida, não cesse de falar das palavras deste livro, ou seja, da palavra, certo? E falou: não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. E aí ele termina falando: somente assim seus projetos, sua vida prosperará. Esse é o recado de Deus para Josué. A gente não sabe até que ponto Josué foi fiel a esse mandato, mas o texto aqui está falando que até a vida que ele teve, o povo ali se manteve fiel à palavra. Mas depois fala aqui, depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia, e eu estou grifando de propósito isso daí, não sei se o vermelho ali sobressai, mas o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins, ou seja, né, arrumaram outros deuses. Então, interessante perceber aqui que o ser humano, a gente pode pensar, e talvez você conheça, tem alguns amigos, ou pessoas que você até gosta muito, que são ateias, né? Se dizem ateus ou ateias. Mas no fundo, se você parar para pensar, se você fizer um zoom, né? Ou pegar uma lupa e olhar a vida dessa pessoa bem de perto, essa pessoa pode não estar adorando o Deus que a gente, e por favor não me entenda mal, que a gente supostamente adora. Mas você vai perceber que essa pessoa está adorando algo. Seja o dinheiro, seja a carreira, seja um guru, seja um partido político, seja um time, alguma coisa essa pessoa vai adorar, porque nós fomos feitos para adorar. Então, essa é a nossa realidade. Então, se a gente adorar uma pessoa ou qualquer outra coisa, nós vamos desagradar a Deus, né? Cometendo então pecado, é isso que a Bíblia fala. Mas isso é porque Deus é egoísta, Ele precisa do nosso cafuné, vamos dizer assim? Não, é porque Ele sabe o que nos faz bem e o que nos faz mal. E a gente pode dizer que Ele é Deus há tempo suficiente para saber que nenhum tipo de idolatria vai nos levar a um caminho bom, a um lugar proveitoso. Sempre vai trazer problemas para a nossa vida, ok? Então, esse é o pano de fundo que estava aqui. O texto ainda fala: abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, e aos quais já não conseguiam resistir. Você já percebeu isso? Que quando a gente deixa, termo técnico bíblico, o pecado, entrar na nossa vida, sabe aqueles vícios? Sabe aquelas coisas gostosas que num momento é gostoso fazer? E você começa a fazer, e de repente você um dia fala: Senhor, perdão, fiz. Aí de repente no dia seguinte você faz: Senhor, perdão, fiz de novo.
e fiz de novo, e fiz de novo. E de repente você vê que você já não consegue resistir àquilo. Aquilo fica muito grande por você, em você. Isso aconteceu com Israel. Não sei se vai dar para ver aqui, mas isso é daquele Bible Project, é muito legalzinho isso daí. Tem um resumo muito legal do livro de Juízes. Se você entrar no YouTube, escreve só Juízes, provavelmente vai entrar o desenho que aconteceu comigo. Você vai ver lá, ele conta em 3 ou 4 minutos todo o livro de Juízes, é bacana lá para você ver. E esse quadro é um que ele põe ali, que depois que Israel esqueceu Deus, ou deixou de temer a Deus da forma que deveria, e ele está ali na cultura, eles começaram a viver ali com todos os cananeus, porque eles não eliminaram todos os povos da sua volta, e esses povos têm cultura, não é assim? Se você anda muito com uma pessoa que é dark, né, todo preto, todo tatuado, cheio de brinco e tal, vai dar um ano, vai dar uns 2 anos, você resiste, de repente você está colocando um brinco, você está fazendo mais uma tatuagem. Nada contra a tatuagem, por favor, eu estou falando, né? Dando só um pano de fundo das coisas que acontecem. Você anda com alguém que tem uma tendência a se apoderar das coisas dos outros, de repente você vai começar aqui, isso também é direito, não é? E assim por diante, podia falar de tanta coisa aqui. Isso certamente aconteceu. Então, tinha um ciclo ali, né, que acontecia. Você começava lá em cima, deixa eu ver se eu consigo um apontador aqui, né? Aqui, né? Começa lá em cima com o pecado, qualquer que fosse ele, alguma coisa que estava em desacordo com a palavra, e aí Deus falou, olha, vocês vão ficar aí à sorte das pessoas. Tinha lá 30, 12, 15, 20 anos de opressão de um dos povos ali, vários deles ali, os filisteus, né, foram os mais famosos, tal, alguns cananeus também. E aí o povo se arrependia, rasgava a roupa, aquela, né, coisa bem teatral que os judeus costumavam fazer, rasgar a roupa, botar pano de roupa de saco, né, e tudo mais. E aí o que acontecia? Deus acabava chamando um libertador. Então o livro em Juízes fala de alguns juízes, né? Juízes que vinham para salvar o povo, e aí depois vinha a paz, tranquilo lá, beleza, até que outro momento de deslize o pecado entrava. E esse foi um ciclo que você pode ver de toda a história de Israel. Isso aqui eu vou passar rápido, porque acho que nem dá para ver direito, tem todos os juízes. A única coisa que chama atenção aqui, eu queria chamar a tua também, é que, deixa eu tirar isso aqui, tirar fora, ok, que quando fala aqui que, está vendo lá em cima, fala, tiveram aí alguns juízes que foram muito bons, e aí tiveram outros como Gideão, que era um covarde, né, outra história, mas que ele foi regular, depois algum ruim, e o pior deles, pelo menos desses 7 que foram os principais, Sansão, que foi um desastre. Mas Deus usou essas pessoas mesmo assim, né? Então aqui, por exemplo, fala que Sansão era promíscuo, violento, arrogante, mas Deus acabou usando ele lá, e ele acabou morrendo também naquilo, né? Quando ele empurra as colunas lá e cai todo o tempo e mata toda a liderança dos filisteus, né? Então Deus navegou pelo mundo, pelas pessoas que há no mundo, e eram as pessoas que ele tinha. E até que teve um juiz, que isso aconteceu no tempo de Gideão, que não faz muito tempo que a gente viu, e olha para a gente entender a cabeça dos israelitas, né? Juízes 8, 22, 23 fala assim, os israelitas disseram a Gideão, reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian, certo? Ele teve sucesso nessa empreitada. Mas aí a resposta de Gideão foi muito pé no chão, né? Ele falou, não reinarei sobre vocês, respondeu Gideão, nem meu filho reinará sobre vocês, o Senhor reinará sobre vocês. Esse era o plano de Deus, que ele seria uma nação santa, sacerdócio real, uma nação separada para influenciar o mundo, e que ele seria o Deus deles. Mas o povo fala, eu preciso de uma coisa mais palpável. E aí depois, então isso é o prelúdio do livro depois de Reis, quando vem Saul e tudo mais, ok? Tá? Mas vamos seguir aqui no nosso texto, e aqui esse é o nosso texto base, na verdade, Juízes 19, e eu quero passar rapidamente com ele, porque isso começa no 19 e vai até 21.
E quando o Juízes acaba de contar a história dos Juízes, ele tem como se fosse um apêndice. São 5 capítulos, os mais tenebrosos, dizem alguns, os mais tenebrosos da Bíblia. Tem o capítulo 17 e 18, que é muito interessante, é uma história pura de idolatria. E aí vem aqui no 19 uma questão de você ver a cultura entrando na igreja hoje, a cultura entrando no judaísmo, né? E aí começa então, versículo 1, no capítulo 19, dizendo: naquela época não havia rei em Israel, mais uma vez citando isso. Aconteceu que um levita, e eu queria aqui chamar a atenção de 2 pontos, né? Um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina, que era de Belém de Judá, mas ela foi infiel, deixou e voltou para a casa de seu pai em Belém de Judá. 2 notas aqui. Primeiro, um levita era aquela tribo separada, entre o povo separado, teve uma tribo que Deus separou ainda mais para o serviço do templo, para o serviço religioso. Eram os levitas. Ok? Ok. Tinha templo nessa época? Não, tinha o tabernáculo, estava no norte lá, ok. Que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada. Tomou para si uma concubina. Homem de Deus, tem sua esposa, ou não, não se sabe, mas supostamente tem sua esposa, mas toma para si uma outra mulher. E no latim é interessante que concubina, no latim é concubina. Cubina é deitar. Então, concubina é deitar com. Então, existia aquelas mulheres, como Agar, lembra de Agar? Que era uma das mucamas de Sara. Isso era uma coisa que acontecia, era costume, nunca foi aprovado por Deus, diga-se de passagem. Deus sempre falou, desde lá o Éden, certo? Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. Esse é o conceito bíblico. Tudo o que aconteceu depois, e a Bíblia relata, por isso a Bíblia é um livro tão sério, tão fidedigno, que ele não nos mente, não endossa, não tem. Então, esse é realmente, como é que isso está na Bíblia? E é assim, né? Mas começando aqui, é levezinho. Então, esse levita, um homem de Deus, talvez porque na cultura era bacana você ter várias casas ticas, como chama no México, né? Tem algumas coisas, então arrumou uma concubina e, por alguma coisa, talvez por maltrato, a gente não sabe dizer porquê, alguns defendem que ela traiu. Se traísse, eu acho que a história ia ser diferente. Mas aqui fala que ela foi infiel em que sentido? Por algum motivo ela foi embora, voltou para casa e foi para Belém, na casa dos pais, e aí então começa a nossa história. Eu vou pular vários versículos aqui, eu quero só passar para vocês. Então, o que acontece ali? Então, essas mulheres poderiam ser uma escrava, como Agar, poderia ser uma comprada, ou seja, pagar, contratada para poder ser essa concubina, para deitar junto. Alguns, porque as mulheres eram estéreis e quando acontecia, então arrumavam essas mulheres para ter filhos, mas devia ser sempre uma complicação. A gente imagina que entre pessoas humanas devia ter concubina que o cara gostava mais do que a própria esposa oficial. Então, aquele samba maluco que a gente já pode imaginar que acontecia. Tá? Então, esse é o pano de fundo. A história começa a contar, e eu vou pular aqui os versículos, que 4 meses depois, ele esperou 4 meses e ela não voltou. Então ele vai até Belém, na casa dela, dos pais. Quando ele chega lá, ela pega, logicamente, e coloca ele, apresenta para o pai. Provavelmente, e quando eles pegavam uma concubina, como era, fala que era uma esposa de segunda categoria, vamos falar assim, um relacionamento de outro nível. Então, provavelmente nem conhecia esses pais dela. Tomou ela e ficou com ela. Mas naquele momento, o que aconteceu? Ele vai na casa, então o pai dela ficou muito honrado e fez tudo. Vocês vão ver lá que ele acabou segurando eles 4 dias. 4 dias ele ficou lá dando coisas e fez festa e tudo mais. Foi muito bom para este levita o tempo que ele ficou lá. Mas chegou um momento que ele tinha que ir embora. E o sogro não queria que ele fosse, até que ele falou, não, nós vamos. E ele acabou saindo tarde já da casa desse homem, tá? E aí o que acontece? Quando, lá para o versículo 11,
eles vão chegando perto de um lugar que a gente já tratou há algum tempo atrás. Quando estavam perto de Jebus, que é Jerusalém, mas nesse tempo ainda estava sob o domínio dos Jebuseus, os Jebuseus que moravam lá, e se já findava o dia, o servo disse ao seu senhor: venha, vamos parar nesta cidade dos Jebuseus e passar a noite aqui. O seu senhor respondeu: não vamos entrar numa cidade estrangeira, cujo povo não seja israelita. Iremos para Gibeá, que era de Benjamim. Ou seja, naquele momento ele falou: se eu vou ficar numa terra estrangeira, eu vou correr risco. Eu prefiro ir para um lugar que é dentro do domínio judeu e a gente vai ser bem recebido lá na terra. Bom, esse foi o pensamento dele. Eles seguiram a estrada e o que acontece? Então prosseguiram e o sol se pôs quando se aproximaram de Gibeá de Benjamim. Ali entraram para passar a noite. Foram sentar-se na praça da cidade e ninguém os convidou para passarem a noite em casa. Para nós é difícil entender essa hospitalidade, mas era quase que um código de honra em Israel, a hospitalidade. Era um mandamento, né? Você vai achar lá em Deuteronômio e tudo mais. Mas quando você chegava numa cidade, você ia lá para a praça central, era comum que alguém fosse lá bater um papo com você e te convidasse, porque não tinha hotel, não tinha muito pouco alojamento, né? E então isso não aconteceu. Por que não aconteceu? Já tinha um cheiro estranho no ar. Algo estava assim, porque a partir do momento, também dentro do costume, quando você leva até hoje, né? Você leva alguém para a tua casa, enquanto eles estão na tua casa, a responsabilidade é sua, né? De tratar bem, de fazer tudo, e isso então era. Mas nada aconteceu, até que passou um senhorzinho vindo do trabalho, que também não era de lá, mas estava morando naquela cidade, em Gibeá. Ele era também de Efraim, e eles batem um papo ali, até que ele falou: olha, eu não preciso de nada, eu tenho até comida para os meus jumentos, né? Que tinha os jumentos, ele, a concubina e um ajudante, certo? E esse era o quadro. Ele falou: então eu não preciso de nada, eu só preciso de um teto, né? Então esse senhor acaba falando: você é bem-vindo na minha casa, disse o homem idoso, vou atendê-lo no que você precisar, não passe a noite na praça. Tipo assim, ó, não vai lá para a Praça da República às 11 da noite lá e vai sentar lá na praça, ficar sentindo fresquinho lá, né, para ver o que acontece, né? É mais ou menos esse o clima. Ele não pensou que fosse assim, mas o homem que morava na cidade sabia, ok? E os levou para a sua casa e alimentou os jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam alguma coisa. Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa. Esmurrando a porta, gritaram para o homem idoso, dono da casa: traga para fora o homem que entrou na sua casa, para que tenhamos relações com ele. Você lembra alguma outra passagem da Bíblia? Só que não com o povo judeu, né? E aí, o texto segue, né? O dono da casa fala: não sejam tão perversos, né? Já que esse homem é meu hóspede, não cometam tal loucura, porque era uma loucura mesmo, né? Mas eles queriam aproveitar, abusar do homem, assim como lá em Sodoma e Gomorra tentaram abusar dos anjos, né? Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou a sua concubina para fora, e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer, a deixaram. Ao romper do dia, a mulher voltou para a casa onde o seu senhor estava hospedado, caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Imagina. Vamos resgatar algumas coisas aqui? Então o levita mandou a concubina para fora. Lembra que eu falei até que ponto o nosso instinto de autopreservação é lícito? Dá a impressão que ele abriu a porta, jogou ela para fora, fechou a porta e foi dormir. A coitada foi abusada noite, madrugada inteira. Deve ter vindo já com os últimos suspiros ali, pôs a mão ali na soleira da casa. E o mais chocante, quando seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem. Banho tomado, cheirosinho.
Lá estava sua concubina, caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. Ele lhe disse: levante-se, vamos. Não houve resposta. Então o homem a pôs no jumento e foi para casa. Triste, né? Mas tem mais. Quando chegou à sua casa, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes. E as enviou a todas as regiões de Israel. Todos que viram isso disseram: nunca se viu, nem se fez uma coisa dessas, desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Esse era o clima. Eu não vou seguir lendo, porque a gente teria que ler dois capítulos mais para a gente concluir a história. Eu vou só resumir aqui as reações do povo. E eu estou colocando aqui, do povo sem rei, né? Eles colocaram na sua cabeça que se eles tivessem um rei, estava tudo certo. Mas na verdade eles tinham um rei, assim como nós temos. E o nosso rei não tem um nome aqui, tem um nome celestial, não é? Ele é o nosso rei. E a gente precisa tomar cuidado algumas vezes, você vai abrindo um parênteses, né, com algumas idolatrias nossas. E eu sou tão vulnerável quanto vocês a isso. De repente, um presidente, a gente idolatra homens. E isso é mais ou menos o que eles queriam. Eles estavam pedindo um homem para idolatrar, né? Mas a coisa segue ali, e, lógico, aquilo foi horrível, e pelo menos uma coisa aquele levita conseguiu. Ele conseguiu chamar a atenção de todo Israel, né? Ele mandou para cada tribo um pedaço da mulher, um negócio terrível, os caras nunca tinham visto isso, né? Então, quando eles respondem, nunca se viu isso em Israel, nunca se viu alguém esquartejar uma pessoa e mandar um pedaço para cada lado, mas também nunca se viu uma sodomização dentro do povo de Israel, certo? Ou seja, fazer aquilo que eles estavam querendo fazer com o homem. Então, todas as tribos, exceto Benjamim, decidem eliminar os benjamitas envolvidos. Então, eles chegaram a um consenso. Também existe eu não pus aí, mas Provérbios 14, 18, fala lá que para você chegar a um consenso, você precisa escutar uma parte e a outra parte, né? Eu acho que, infelizmente, no nosso país está assim: se escuta uma parte e se toma aquela parte como verdade. Qualquer outra coisa que a outra parte fale, se tiver fórum para falar, né, mesmo assim não vale, porque o que vale é a parte que nos interessa escutar. Parece que eles fizeram isso ali. Então, decidiram isso está no começo do capítulo 20, pois Benjamim decide defender os seus a despeito do seu ato criminoso. Ou seja, eles foram então interrogar, chamaram os líderes da tribo de Benjamim e falaram: cara, olha, lá em Gibeá, na cidade que é de vocês, aconteceu isso. Nós queremos que vocês nos entreguem esses criminosos. Quantos deveriam ser? 20? 30? Não mais que isso. Não dá para dizer que foi a cidade, né? Um bando de caras fizeram isso. Chegaram lá: entrega esses caras para nós, que nós queremos fazer justiça, ok? Mas qual foi a reação de Benjamim? Ele é dos nossos. Eles são dos nossos. E ao invés de ver o absurdo que eles tinham feito, gente, não está acontecendo isso, né? A gente tomou, não importa a fonte, não importa o quê, né? E aí eles decidem entrar em guerra, e foi instaurada a primeira guerra civil em Israel, né, naquele tempo. O sentimento de justiça dá lugar ao de vingança voraz, a ponto de quase eliminar a tribo de Benjamim. Sobraram apenas 600 homens. É interessante que, se você ler todo o capítulo, você vai ver que Benjamim tinha uns caras que eram muito bons, como Davi, né? Eles eram bons em mandar, não sei o nome daquilo lá, né? Mandar, esqueci o nome agora, tá? O texto fala, né? Oi? Afunda, né? Eles eram muito bons e eles conseguiram, em 2 batalhas, eles conseguiram vencer sobre todo o resto de Israel. 400 mil homens contra 26 mil de Benjamim, tá? E eles conseguiram vencer, a ponto que eles tiveram que parar para pensar: senhor, o que a gente faz? Primeira vez que eles pararam. Que primeira vez eles perguntam, você fala para Deus: Deus, pelo certo eu te falo assim, você não deve trocar de carro agora. Mas aí quando você vai falar, que você está pensando: senhor, eu compro o carro vermelho ou o azul?
que Deus vai responder para você? Né? E eles faziam isso por sorte, né? O Minho e o Tuminho lá ficavam jogando, né? Devia dizer sim ou não, ou então não tinha resposta. Você quer. Aí ele falava, compra o vermelho, compra o azul, o problema é teu, né? Eu entendo que você não devia comprar um carro, mas você está querendo comprar. Se é azul ou vermelho, tanto faz. E foi mais ou menos como eles fizeram. Falaram, Deus, devemos ir os 400 mil ou pegamos só uma tribo, mas o ataque já estava definido na cabeça deles. Né? Foi assim que eles foram procurar a Deus. No final, essa voracidade, essa carnificina foi tão grande que quando eles perceberam, eles praticamente dizimaram tudo. Queimaram a cidade de Gibeá, queimaram tudo, mataram a mulher, tudo. E aí o que aconteceu? Veja como qualquer semelhança não é mera coincidência. O povo foi, está capítulo 21, versículos 2 e 3. O povo foi a Betel, onde era o lugar onde eles se reuniam, onde estava, né? Era como se fosse o lugar santo para eles, antes de Jerusalém, onde esteve sentado perante o Senhor até a tarde, chorando bem alto e amargamente. Ó Senhor Deus de Israel, lamentaram, por que aconteceu isso em Israel? Por que teria que faltar hoje uma tribo em Israel? Eles mataram toda a tribo. Quantas vezes nos últimos anos nós não culpamos Deus por coisas que estão acontecendo no mundo? Coisas que foram decididas por homens sem Deus e sem temor a Ele. Acabando já aqui, para a gente ir para as conclusões. Os israelitas se dão conta da tragédia que geraram